Visionários, um dia triste hoje, né? Não queria estar aqui para falar sobre isso, mas é inevitável nós falarmos de algo que não acontecia há cerca de 80 anos, né? É o primeiro ataque do milênio de um país a outro buscando aumentar seu território. Extremamente triste, né? No mundo globalizado em que vivemos, a gente ter uma notícia dessa e ver as imagens dos ataques praticamente ao vivo e 24 horas por dia. A destruição está sendo tamanha. E realmente acredito que isso vai trazer muito impacto para o mundo inteiro, principalmente no momento em que estamos passando. Acredito que foi tudo muito bem calculado pelo país invasor. De modo que você não tem hoje alguém que possa segurar aquilo ali. Os caras estão avançando de forma regular, só que os conflitos que haverão dentro das cidades pela Ucrânia vai demorar um tempo, né? Porque existe uma resistência sempre num ataque como esse. Infelizmente, nós vamos ter um bom período aí de conflitos internos dentro do país, né, pela Rússia que está invadindo para colocar o seu território um pouco maior do que já é. Né? A ideia do presidente russo, acredito que seja realmente retomar os países que eram da antiga União Soviética, então acredito muito que isso vai perdurar durante um bom tempo. Tá? Com o mundo globalizado, eu não acreditava mais que pudesse acontecer um conflito desse tipo, visando realmente agregar território a outro país. Tá? Acreditava até que existissem conflitos daqui para frente com o sentido contrário, de separar, né, os territórios, mas não de querer agregar um território ao país invasor. Eu não esperava mais um conflito desse tipo. Tá? Infelizmente, hoje, né, as bolsas caíram pela manhã e os criptoativos também. Alguns outros investimentos também despencaram. Moedas, principalmente de países fortes, né, subiram as suas cotações em relação principalmente a países emergentes, que é o nosso caso. O Brasil é um país emergente e estamos aí também sendo afetados diretamente, posso dizer, por esse conflito. Tá? Infelizmente, acredito que o mundo vai fazer sanções, né? Vai decretar sanções aí em relação à Rússia e muitos países serão afetados. O Brasil, por exemplo, é o maior exportador de carne, né, dos russos, né? Os russos têm o Brasil como o principal parceiro aí na importação de carnes, né? A carne brasileira é extremamente consumida na Rússia. Então você já vê que o Brasil vai sim ter impacto por conta desse conflito. A Alemanha, por exemplo, grande potência europeia, ela importa gás natural da Rússia e não sei o que eles vão fazer em relação a isso. Acredito até que a Alemanha possa estar aí na mão dos russos, né? Não sei como é que seria fazer uma sanção de um produto, né? De um, entre aspas, uma commodity, principalmente porque vem por gasoduto, então é algo até difícil de conseguir resolver num curtíssimo prazo, né? É meio complicado, tá? Então, assim, acho meio triste essa situação que está acontecendo ali no território ucraniano. Hoje pela manhã, olhando o Flight Radar, né, o espaço aéreo ucrânio já estava fechado, não tinha um avião sobre o território ucraniano, né, avião comercial sobre o território ucraniano. Então, assim, a situação é bem crítica e acredito que vá perdurar aí durante um bom tempo, tá?
Em relação a investimentos, tá? Com o temor do que está acontecendo, os investidores internacionais principalmente, eles tendem a levar o seu capital de volta aos seus países, né? Principalmente quem tem países mais fortes. E isso faz com que a moeda norte-americana ganhe, né, peso sobre o real. Nos últimos dias, nós vimos a moeda norte-americana cair seu preço, né, se desvalorizar frente ao real, mas hoje já teve uma alta até o momento que eu acompanhei para gravar esse vídeo. Então, assim, é uma situação complicada, porque você começa a tirar investimento estrangeiro do país e a gente começa a ficar realmente muito mais com investidores internos, tá? Então, isso pode abrir oportunidade, infelizmente é uma situação complicada, é uma situação difícil, mas no longo prazo pode sim abrir uma oportunidade. A gente ainda não tem assim uma clareza de tudo que vai acontecer, então o mercado está trabalhando com cautela, né? Algumas ações tiveram alguma baixa, outras tiveram uma alta expressiva, principalmente as ações de tecnologia. Não entendi o motivo, mas acredito que a tecnologia possa vir a resolver, por exemplo, esse tipo de conflito daqui para frente. Então, acho que os investidores estão pensando desta forma, tá? E aí, por isso, apostaram ali numa potencial solução tecnológica para esse tipo de conflito. Não sei de que modo, mas acredito que tenha sido essa a visão, principalmente dos investidores, tá? O ouro, tá? O ouro como reserva de valor, acredito que ele volte a ter uma força em relação a essa situação, até porque o ouro já se provou no tempo, então ele é uma reserva de valor milenar, né? Mais de 4.000 anos aí ele é utilizado para este fim, e acredito sim que nesse momento a procura pelo mineral será aumentada. Então hoje a cotação do ouro já subiu e acredito que vai subir aí durante algum tempo por conta da procura dos investidores em pegar uma parte dos seus investimentos e colocar em uma reserva de valor, beleza? Então, assim, é uma situação bem complicada e acredito que isso possa ser um estupim até para outras situações, porque, por exemplo, assim como a Rússia, né, quer retomar ali os territórios que eram da antiga União Soviética, isso ao meu ponto de vista, existe, por exemplo, a China que quer retomar ali o território de Taiwan. Então, talvez isso possa acontecer, entendeu? Se não tiver uma potencial frente em relação à Rússia no ataque que ela começou a fazer, daqui a pouco a China pode querer fazer o mesmo e aí desencadear diversos conflitos pelo mundo. É uma situação bem complicada e eu espero que não siga nessa direção, realmente, porque aí o negócio ia começar a ficar mais estreito e, sinceramente, eu acredito que a Rússia não vai parar na Ucrânia, tá? Com isso vai ter uma demandada de ucranianos, principalmente em direção à Europa, assim como teve em outras guerras recentes, não por este fim, mas houveram outras guerras recentes, e, por exemplo, na Síria, né, as pessoas migraram para a Europa. Acredito que nesse momento também as pessoas estão saindo, principalmente da capital Kiev, que é o destino dos soldados russos, né, e estão se direcionando ali para a Europa. E é uma situação complicada, que a Europa tem que receber, né, esses imigrantes aí, refugiados de guerra praticamente, né, já que se estourou hoje uma guerra. E assim, é complicado, porque a Rússia tem um armamento gigantesco, né? Tem ogiva nuclear, então pode desencadear uma situação extremamente complicada. Além disso, a gente tem um problema que é a inflação dos Estados Unidos. Isso meio que impede os Estados Unidos da América de intervir nessa situação, porque eles, né, para segurar ali, para conter a inflação, eles não podem mais gastar muito dinheiro, principalmente fora do orçamento, para tentar segurar ali a inflação deles.
E é uma situação complicada. Por isso que eu acho que o presidente russo escolheu o melhor momento para poder fazer essa retomada de territórios, né? Ele escolheu ali a dedo mesmo essa condição para poder fazer isso. E não tem hoje um país no mundo que esteja numa condição de investir um capital gigantesco para proteger o outro país. Infelizmente, essa é a realidade que eu vejo hoje. Tá? Uma situação muito complicada. O mundo em si está saindo dessa questão, né, epidemiológica que nós passamos, então não é uma situação fácil. Foi necessário gastar muito dinheiro para poder começar a resolver isso, mas ainda não está resolvido. E os russos foram lá e fizeram essa investida contra o país vizinho deles, né? Então, assim, é uma situação realmente muito complicada. Muitas vidas, né, estão em jogo ali, muitas serão ceifadas, infelizmente. Mas eu tenho que falar para vocês aqui o que eu vou fazer, tá? É o que eu acredito que as pessoas queiram saber. Na questão de investimentos, eu vou seguir o meu planejamento, a minha estratégia. Tá? Principalmente se as cotações das empresas caírem, as empresas que eu tenho, eu acredito muito na solidez das mesmas, então eu vou continuar aportando mensalmente, até porque numa situação dessa, a gente sempre fala, né, que numa situação de conflito, a gente nunca espera que aconteça, principalmente uma dessa forma, mas numa situação de conflito ou uma grande catástrofe, epidemias, né, como aconteceu há pouco tempo, o pânico toma conta das pessoas e as oportunidades aparecem. Então, apesar de ser um momento muito triste, né, pela situação vivida lá naquela região, nós precisamos nos manter serenos, até mesmo para poder enxergar as oportunidades que haverão daqui para frente. Podemos ser afetados diretamente ou não, podemos perder dinheiro ou não com essa condição, com essa situação, mas se eu prego que uma estratégia é utilizada para o longo prazo, inclusive para passar por momentos de caos, né, como tem um amigo que fala dos colapsos, por que agora eu iria mudar a minha estratégia? Tá? Então, vou continuar de olho nas empresas em que eu invisto, mas sem pânico, sem muito estresse. Tá? É óbvio que a gente fica um pouco estressado com a situação, mas tentando manter a serenidade de continuar fazendo os aportes de acordo com a nossa estratégia e esperar passar o tempo, até porque nós em si, pessoas físicas, vamos dizer, né, nós unitariamente não podemos fazer absolutamente nada em relação à questão. Então é aguardar o que as autoridades vão fazer e aproveitar as oportunidades, né? Vamos orar pelos nossos irmãos lá da Europa, né? Infelizmente essa situação é muito complicada. Conflito é algo muito triste mesmo, né? São muitas vidas que serão ceifadas, mas infelizmente aconteceu. E acho que eu tinha para deixar hoje é essa. Não vou pedir para ninguém se inscrever, para ninguém compartilhar, nem para dar like, até porque acho que esse vídeo aqui é uma informação que a gente não gostaria de dar. Então, assim, é mais para informar mesmo o que está acontecendo, fazer um panorama de tudo e dizer a estratégia que nós vamos continuar utilizando, né, que é de aportes mensais, que é de longo prazo realmente, para esperar passar esse período e tentar lograr êxito aí e orar realmente para os nossos irmãos lá europeus. Aquele abraço e tchau.